Toda igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar mais uma lição e essa lição é do número 13 do nosso segundo semestre. Hoje é domingo, dia 24 de setembro de 2017 e a lição tem por título: Já estamos livres do poder da morte e do pecado. Do pecado e da morte, intercambiáveis aqui, e até da morte e do pecado. Vamos ver aqui quais as inter-relações que existem entre esses termos. Esses termos vão ser bem definidos a partir de um estudo bem detalhado, bem tranquilo aqui do livro da Epístola aos Romanos, nosso texto básico de hoje, no capítulo de número 6. Nosso texto áureo: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 13. O capítulo 6 inicia não uma nova sessão, mas na realidade ele, dentro da macroestrutura da Epístola aos Romanos, o capítulo 6 e o seu coadjuvante, capítulo 7, servem como parênteses para explicar algumas coisas que poderiam surgir como derivações impróprias daquilo que o apóstolo Paulo tinha dito no capítulo de número 5, ou vem dizendo até o presente momento. Então, algumas coisas ficaram assim, como um prato cheio para os opositores. Então, como nós vimos, como sabe o mestre, o apóstolo Paulo simula, em alguns casos, algumas perguntas que poderiam aparecer, e por outro lado, ele apresenta objeções que realmente parecem já ter aparecido dentro da igreja ali de Roma, e a igreja predominantemente gentílica, mas com uma parcela de judeus. Então vocês imaginem, essas duas comunidades, uma tem uma herança e a outra não tem herança alguma. Entender que esses dois grupos fazem parte da mesma comunidade, com o mesmo nível de acesso a Deus, com o mesmo nível de acesso aos privilégios, independente dessa herança. Os gentios não trazem nada, e os judeus trazem tudo, dão suporte, dão a base. Parece que o apóstolo Paulo, então, minimiza, de certa forma, a função do judeu, conforme nós vimos nas aulas anteriores, provavelmente na aula passada. Daí, no capítulo número 5, os últimos 2 versículos deixam assim algo que a gente passa o apóstolo Paulo já prevê que algumas perguntas vão surgir por conta de derivações impróprias daquilo que ele disse, derivações de impróprias no sentido de que não entenderam bem o que ele disse. Daí então surge o capítulo, vou colocar vocês em contexto, que aí fica bem mais fácil. Aqui, nos últimos versículos 20 e 21, tudo que ele precisava dizer, ele podia pular você pode claramente pular do capítulo 5 para o capítulo 8, que ele dá prosseguimento ao que ele está falando no capítulo de número 5. Daí o caráter parentético de 6 e 7, dos capítulos 6 e 7, onde ele vai lidar com algumas questões que surgem exatamente aqui. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bem, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, parece que matematicamente, parece que são diretamente proporcionais, tá? Então, pecado e graça são diretamente proporcionais, tá? Aumentou o pecado, aumentou a graça. Então, qual é a dedução lógica que se faz disso daí? Quanto mais pecarmos, mais graça, não é? Essa é, então, diretamente proporcional, pelo que o apóstolo Paulo está dizendo,
matematicamente se infere, né, numa equação lógica, quanto mais pecado, mais graça. Poderia ser inferido disso. Daí ele abre esse parênteses no capítulo 6 para explicar que, na realidade, eles são grandezas inversamente proporcionais. Não é? Aí é exatamente o contrário. A graça de Deus, ela vai minimizar. Quanto maior ela cresce, ela minimiza, tá, o pecado. Tá? Então você pega aí, eu já estou fazendo uma equação matemática aqui na minha cabeça, mas quanto maior a graça, menor o pecado. Porque a graça vem não como uma liberdade para se viver em pecado. Ao contrário, ela vem para eliminar e anular o pecado. Daí é a necessidade desse capítulo de número 6. Alguém poderia inferir ilegitimamente aqui do capítulo de número 5, desses últimos versículos, principalmente, que o apóstolo Paulo, né, estabeleceu uma equação que causa problema. Então vamos dar realmente a fórmula correta. É o que ele vai fazer no capítulo 6. E tem mais. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, ou seja, a morte é um instrumento através do qual o pecado... Quando se fala que o pecado reinou, o verbo reinar aqui, e o termo pecado, vocês observam que são dois termos que são de campos semânticos diferentes. Né? Pecado não é uma pessoa para reinar. Quem reina é um rei. Mas como é que se chama essa figura quando se atribui características humanas a animais e a entidades abstratas como o pecado? Né? Como é que se chama essa figura de linguagem? É personificação. Daí é como se o pecado fosse um rei, ele tivesse um rei, ele tivesse um domínio, tá? E quem está dentro desse domínio, ele está sujeito às normas do pecado, né? E essas normas, elas ficam cada vez mais claras de que estão na contramão da vontade divina por conta da lei. A lei vai mostrar que tudo quanto o reinado do pecado promove está em direção oposta àquilo que é a vontade de Deus expressa na lei. Tá? Então o pecado, como rei aqui, ele tem os seus súditos. E nós todos, antes da nossa salvação, da nossa justificação, da nossa regeneração, éramos súditos, éramos escravos do pecado. E, por conseguinte, qual é o salário que ele nos pagava? A morte. Tá? É o último versículo do capítulo de número 6. Estou no panorama da floresta, para vocês terem uma ideia. Então, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim reinasse a graça. Agora, a graça é também aqui personificada, como ela tendo o seu reino, o seu domínio. Quem está no domínio da graça, né, o que acontece? Ele saiu do domínio do pecado e passa agora para um outro reino, que é o reino da graça, e essa graça reina, quais são os princípios do reinado da graça? Justiça. Qual é o fim? Vida eterna. Daí você tem pecado, você tem lei, pecado, morte. Trinômio. Tá? Graça, justiça e vida. Outro trinômio. Tá? Os três elementos que estão no primeiro, eles também vão abrir o quê? Um outro problema. Mas então quer dizer que a lei está aliada ao pecado, que por sua vez está aliada à morte, então é a lei pecado? A lei é promotora do pecado? Paulo vai resolver isso no capítulo de número 7. Tá? São tudo inferências que poderiam tirar desse capítulo de número 5. Então eu vou dar uma pausa aqui, porque tem gente já pensando besteira, e eu vou explicar que o negócio não é assim, é o contrário. Tá? Aí ele vai dar vai descortinar diante de nós todo esse mundo, né, de relação com Deus que ocorre através da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus aos lugares celestiais, dizendo que nós, em união com Cristo, a nossa união com Cristo é exatamente a nossa identificação com Ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição e, por fim, na sua ascensão aos lugares celestiais, como vimos na madrugada. Tá? Então aí nós vamos trabalhar esse tripé. Primeiro, lei, pecado e morte, aliados. Então a graça
é a antítese: graça, justiça e vida eterna. Tá? Aí a pergunta que vai surgir, que já é a nossa primeira pergunta. Então, fazendo só esse panorama para vocês, podia ter feito um desenhozinho, mas vocês aí, como estão acostumados aí com aquele hambúrguer, né? Então, falar em hambúrguer numa hora dessa, vocês já tomaram um cafezinho de manhã, né? Como se o capítulo de número 5 e o capítulo de número 8 fosse o pão do sanduíche, tá? E os capítulos 6 e 7 o recheio. Tá? Então, capítulo 5 e o capítulo 8 tematicamente estão numa identidade. O capítulo 8 desenvolve o que ele para aqui no capítulo de número 5 e faz um parêntese. 6 e 7 são o recheio do sanduíche. Tá? Visualizou aí? Tá? Então, capítulo 5 em cima, no meio 6 e 7, o sanduíche é do recheio, e embaixo vem a outra parte do sanduíche, que é o capítulo 8. Ok? Estruturalmente, é isso aí. Então vamos à sequência do nosso estudo. Ok. Deixar os dois textos aqui e vamos nós. Okay. Primeira pergunta. O que o apóstolo Paulo disse que não devemos fazer, esperando que a graça seja abundante, e como devemos fazer, valorizando o nosso batismo? Como nós já falamos para vocês, vamos aqui ao capítulo de número 6, versículo 1, como nós falamos para vocês, né, existem na Escritura símbolo e realidade simbolizada. Então, qual é a realidade simbolizada pelo batismo? Tá? Então, o capítulo 6 é uma das 6 e outros capítulos que também trabalham esse tema, mas ele é uma das melhores interpretações do que é o batismo. O batismo não é para a salvação. O batismo é por conta da salvação, porque ela já ocorreu e ele é um testemunho visível da realidade simbolizada, que é a nossa união com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então, o batizando morreu, tá? Então ele vai ser sepultado, tá? E quando mergulhado, batizado. Daí o verbo baptizo, que é o verbo imergir. Né? E quando ele é imerso, tá? Ele está ali representando a sua ressurreição. Com quem? Com Cristo, tá? Para uma nova vida. É o que ele vai dizer aqui. Tá? E o interessante desse texto também, né, por que Lloyd Jones levou 11 anos estudando esse capítulo? Fez um estudo bem minucioso. É claro que você, né, em 11 anos, para você tirar exatamente as dúvidas que ficam em algumas expressões e alguns tempos verbais, e isso é significativo. Quando você pega um texto para ler, quando você pega, por exemplo, a Bíblia para ler, você sempre tem que estar consciente de que por trás, por baixo do texto que você tem em português, tem um texto original. Aqui, por exemplo, aqui tem um Nestle Island, 28ª edição aqui, a edição do Novo Testamento grego. Então, é por aqui, né, que se começa a fazer a leitura do texto. E, ao ler esse texto, nós vamos ver que alguns aspectos aqui são importantes e refletidos nas formas verbais utilizadas. Tá? As formas verbais, elas não são usadas no idioma grego de modo aleatório. Por que um autor escolhe uma determinada forma verbal, uma determinada expressão? Qual o objetivo? Qual o propósito? Qual a meta? Nada é feito por acaso. Tudo é planejado, porque é uma língua de uma precisão muito grande. Tá? Aliás, isso ocorre praticamente com quase todas as línguas, né? Mas em especificidade, aqui nós podemos citar grego e hebraico como línguas que têm uma
um nível de especificidade no uso muito grande, né? E isso faz toda uma diferença na hora em que nós analisamos o texto. Tá? Que uma vez que nós temos o texto original e temos a nossa tradução, alguns detalhes, como já falei para vocês, né, podem estar ocultos ao leitor que não está acessando o texto na língua original. É exatamente por isso a importância. O verbo grego é algo tão importante nos estudos bíblicos contemporâneos que recentemente saiu uma obra chamada O Verbo Grego Revisitado. Tá? O Verbo Grego Revisitado é uma obra que vai trabalhar, né, a exegese bíblica por uma perspectiva bem fresca, como eles dizem aqui, bem, né, recente, unindo estudos aqui, grandes estudiosos aqui na área de grego, e vão mostrar que, inclusive até a parte que eu estava lendo do capítulo número 6, vão mostrar que algumas nuances são passadas a partir do verbo grego e das expressões mesmos que são utilizadas, que é importante a gente estar sempre nesse diálogo entre a tradução e o texto original. Quase sempre o estudioso começa do texto original para a tradução. É sempre assim. A busca começa por aqui. Você tem o texto original, tá? O texto grego, e é desse texto, então, que você vai fazer a tradução. Hoje nós temos textos interlineares, como esse que está aqui, que são textos que apresentam as formas lexicais aqui básicas, né, do vocabulários básicas, o texto na sua estrutura, aqui, tem uma tradução literal, praticamente literal do texto, aqui na terceira linha, e aqui nós temos a classificação morfológica, e por fim, na quinta linha, temos aqui remetendo, né, o vocábulo para um dicionário, que é um dos mais considerados de campos semânticos, de Lu e Nida. Tá? Então, ele remete, você, quando clica lá nesse númerozinho, 92.14, você vai lá na palavra original e vai ver quantos sentidos essa palavra recebe e nos seus respectivos lugares onde aparecem. Tá? Então, por isso que Lloyd Jones falou, por que esse Lloyd Jones levou 11 anos estudando esse texto? Porque esse trabalho, principalmente quando você, em épocas anteriores, isso aí pela década, isso aí foi 1940, então não tinha essas Logos Bible Software, não tinha Accordance, não tinha essa facilidade. Ele tinha que estar exatamente assim, ó. Aí quer uma palavra, ele pega o dicionário, vai lá, pega o léxico, e vai lá, desfolha, chega naquela palavra. Agora não. Agora você tem uma velocidade de estudo muito maior com os softwares contemporâneos. Naquela época era tudo assim, era pedreira mesmo. Tá? Então era mais difícil. Então hoje nós temos essas facilidades. E quando você começa a ver o texto na língua original, você percebe, né? Eu estava até ouvindo, eu gosto de ouvir o texto no grego moderno, né? Que é o grego moderno, me lembra lá os patrões lá os ex-patrões lá do Léo, né? Que tem assim uma entonação muito interessante. E você acompanha o fluxo de pensamento do autor conforme ele está falando na língua original. Então você vê nuances de utilização de termos que são extremamente importantes. Só que nós vamos ver aqui, né? E vamos nós aqui. Ok. Então, vamos à pergunta. O que o apóstolo Paulo disse não haver? Pergunta número 1. O apóstolo Paulo disse que não devemos fazer, esperando que a graça seja abundante, e como devemos fazer, valorizando o nosso batismo. Ou seja, realmente dando ao batismo aquilo que ele simboliza. O batismo simboliza algo que, entendido, traz uma mudança comportamental e até experiencial, em termos de experiência. Tá? Vejamos aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, para que a graça se torne ela se torne excessiva, né? Então, estabelecendo aquilo que eu falei, uma relação diretamente proporcional, quanto mais pecado, mais graça. É assim que o apóstolo Paulo ensinou? De modo nenhum.
né? De modo nenhum. Essa expressão, de modo nenhum, é uma expressão, né, aqui, ti erum. Então, o que nós vamos concluir afinal? Epimenomen te hamartia, rina re haris pleronasse, aí, me ienoito. Eu tenho que falar ienoito, é no grego moderno. Genoito, no grego me genoito. Aí como você está com a pronúncia, grego moderno ou grego koiné. De modo algum, Deus proíba essa expressão, né? Quem chega a uma conclusão dessa é uma conclusão absurda. A expressão quer dar a entender que a graça, ela não tem relação direta com o pecado, de modo que quanto mais pecado, mais graça. Não é isso que ele quis dizer. Mas então o que o apóstolo Paulo quis dizer? Nós que estamos mortos para o pecado, e aqui é que entra um detalhe importante, nós estamos mortos para o pecado. A versão revista e atualizada, nós os que para ele, nós que morremos para o pecado, né? O verbo aqui, esse verbo morrer, no grego ele está, você vai ver o V-A-A aqui, aqui, ó, apethanomen, é nós morremos, é um verbo que está no aoristo ativo. O aoristo no grego é um tempo verbal que é utilizado, que tem uma forma chamada inextensiva, né? E refere-se, aponta para um acontecimento que aconteceu uma única vez, tá? E de uma vez por todas. Tá? Então isso tem uma implicação muito forte. Daí, quando se é traduzido aqui, nós morremos, tá, para o pecado, esse morrer é no sentido de que realmente aconteceu isso na nossa experiência em determinado momento e de uma vez por todas. E nessa sequência aqui, nós vamos ver que o apóstolo Paulo utiliza o aoristo em diversas ocasiões. Vamos apontando aqui gradualmente, né? De modo que, assim como Cristo morreu uma única vez, nós, identificados com Ele, também morremos uma única vez. Tá? Uma única vez. E não tem como ficar morrendo. Tá? Não é aqui indicação de um processo de morte continuativa. Né? A actionsart, que é a ação expressa pelo verbo, é inextensiva, é punctilinear, aconteceu num ponto da história e não mais fica acontecendo repetitivamente, tá? Diferente de algumas ações que acontecem em um determinado ponto da história e daí para frente ela é extensiva, continua acontecendo. A morte é exatamente um momento único, né? Como na nossa própria experiência, né? A morte de uma pessoa é um momento único na vida dela, em que de fato a vida cessa. Tá? Então é exatamente para esse ponto, por isso que o apóstolo Paulo usa o tempo verbal aoristo, para dizer que isso aconteceu uma única vez, tá? E não se repete. Daí não tem esse negócio de ficar, né, como vamos ver aqui, ficar sepultando o velho homem, matando o velho homem, né, que isso é uma coisa que aconteceu de uma vez por todas. Tá? Então o aoristo aponta isso, e Lloyd Jones viu isso de um modo claro, e viu gente boa, muita gente, muitos teólogos renomados, né, que chegaram à conclusão de que Jesus era um coveiro que ficava sempre esperando o velho homem morrer, né, até que chegasse o último momento em que ele iria de fato sepultar o velho homem. Tá? Então, aí o Lloyd Jones, né, na mensagem que ele pregou aqui no capítulo número 6, ele mostra que isso é algo, de acordo com o texto, e principalmente no texto grego, é algo incoerente. Tá? E pela própria experiência de vida, né? Pela própria experiência de vida. Né? Ninguém fica aí com a sepultura aberta esperando a pessoa, deixando a pessoa de perto da sepultura para morrer. Fica, né? A pessoa vai vivendo. O dia que morre, aí então é sepultado.
Não é isso? Mas não fica não, você fica aqui que nós vamos sepultar você. Então ele já pensou que figura exótica, achei até interessante a colocação dele. Tá? Então, nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Tá? Então, o morrer para o pecado significa que vamos lá ao pecado como um dominador. Tá? Ele é o servo e todos aqueles que estão no seu reino, no seu domínio, são aqueles que obedecem, tá? Sem nenhum direito de dizer o contrário, às suas ordens, os seus reclamos, as suas exigências. Tá? Então, quem está dentro do reino do pecado, quem é o escravo do pecado, está sempre serviçal ao pecado, fazendo tudo que o pecado exige que ele faça. Ele não tem direito de dizer não, porque o escravo, aí o termo escravo é muito importante por isso, ele não tem o direito de chegar e dizer não. Tá? Como é que acaba esse reinado? É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ou não sabeis, tá? Então, se a gente chega a essa conclusão, Paulo está compreendendo, você não sabe o que aconteceu quando Cristo morreu, não. Então, vou explicar. Ele diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Tá? O termo sido batizados aqui é algo também muito importante. Tá? Sermos batizados em Cristo, aqui nós fomos, aqui temos também um aoristo passivo, aqui. O batismo que aconteceu, batizados em Cristo, e baptismen, em Christon Jesum. Fomos batizados, imergidos em Cristo, fomos imergidos onde? Na sua morte, eston thanaton, na sua morte. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que é uma experiência que aconteceu uma única vez, porque Cristo morreu quantas vezes? Foi igual os sacrifícios do passado? Não, morreu uma única vez, e Paulo está dizendo, você não sabe que quando nós fomos batizados em Cristo, ou seja, a nossa união com Cristo, ela acontece, e o batismo vai mostrar isso, é um batismo na sua morte, é uma identificação com a sua morte, tá? Isso é o que o apóstolo Paulo vem dizendo. Então nós fomos, se quem concluísse que a graça é uma oportunidade para se viver pecado e que ela é uma aliada do pecado, compreendeu totalmente, de modo errado, a mensagem do apóstolo Paulo. É o contrário, ela vem para descontinuar. Por quê? Não sabeis que quando todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados, olha, também você vai ver o verbo, está na origem, fomos sepultados, assim como Cristo foi sepultado uma única vez, nós fomos sepultados com Ele, tá? Pelo batismo na morte. Então essa identificação nossa, misteriosamente aconteceu, de que cada um de nós estava ali unido com Cristo. Deus estava recebendo a morte de Cristo na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição, que é o que vai aparecer logo em seguida, como sendo a minha morte, o seu sepultamento e o meu sepultamento, e também a minha e a sua ressurreição. Da perspectiva de Deus, ele viu assim. Por isso que eu falei que tinha muita gente lá, né? Tinha muita gente lá. Na cruz não estavam, né? E daí tamanha a agonia de Cristo em representar todos esses por quem ele morreu. Não é? Era muita gente, era muito pecado, e então ele dá uma crise, né? Como se chama, uma crise da divindade. Deus sente a ausência de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? É uma experiência tão estranha para a santidade de Deus, o pecado, que Deus sente a ausência de Deus. É um paradoxo. Né? Ok? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, com que finalidade? Aí vem, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, e aí que vem, Deus ressuscita Jesus, ele passa 3 dias ali no sepulcro, ao terceiro dia, ele pela glória, pelo poder do Pai, ele ressuscita dentre os mortos, tá?
que acontece? Nós, nesse exato momento, também ressurgimos com ele, o velho homem, tá? O velho homem morreu, foi sepultado e agora surge com Cristo um novo homem. Tá? É interessante isso por conta da extensividade da aplicação disso. É nesse momento que Abraão morre, é sepultado e é ressuscitado. É nesse momento que Pedro, que está vivo nessa época, morre, tá? É sepultado e é ressuscitado. É nesse momento que eu, que ainda não estava vivendo nesse mundo ainda, não tinha sido introduzido neste mundo, tá? Eu ali, na visão de Deus, eu e você, que nós aqui, né? Acho que não, né, meu? Nós não estávamos nessa época não, né? Não tem tanto tempo assim, né? Nós estávamos ali também, na perspectiva de Deus, sendo mortos, sendo sepultados e ressurgindo. Parecia um projeto só Deus para poder idealizar isso e ter a capacidade de fazer essa aplicação retroativa sobre os contemporâneos vivos e a posteridade que ainda nem existia. É exatamente aí o dom da onisciência divina e o que o Paulo vai dizer no capítulo de número 8. Ele retoma essa questão no capítulo de número 8. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Aos que predestinou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Ou seja, é um processo tão determinado. Observaremos lá que os verbos utilizados lá pelo apóstolo Paulo estão também no aoristo. Tá? Ou seja, é um evento que ocorreu de uma vez por todas e por conseguinte, não é repetitivo e nem reversível. Daí a segurança absoluta de todos aqueles que se uniram em Cristo, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão aos lugares celestiais. Vocês vão entender? Tá? Então isso nos traz uma convicção bem mais ampla daquilo em que nós estamos envolvidos e ao mesmo tempo nós vamos entender corretamente quais são as implicações disso. Tá? Isso leva a quê? A uma liberdade, bem, eleitos, uma vez salvos para sempre, como alguns dizem que dizemos. Eu vou fazer igual o apóstolo Paulo diz, né? E então, por conta disso, estamos com liberdade para pecar. Quem falou isso pode começar, você já pode, eu desconfio já, eu tenho absoluta certeza que não é um eleito, porque não entendeu a mensagem. Né? Esse já está dizendo algo que evidencia que não é um eleito, porque quando lemos as Escrituras, quando lemos com clareza e entendemos o que o apóstolo Paulo diz, as implicações são totalmente contrárias, são inversos. Tá? A garantia desse processo é algo que ele vai. Capítulo 5 ele dá todo o processo e depois descreve com detalhes lá no capítulo de número 8. Porém, esse parênteses é importante por causa das falsas conclusões que poderiam estar tirando. Uma delas já foi aqui eliminada. Permanência no pecado não é, tá? Permanência no pecado não é mostra de graça abundante. Ao contrário, né? A descontinuação do pecado é uma evidência, é uma exibição de graça abundante. Tá? É essa a lição. Claro até aí? Vamos à próxima pergunta, então. O que o apóstolo Paulo disse, afigurando a imersão nas águas batismais, a quem não devemos servir, e o que é feito àquele que já está morto? Tá. Então, o apóstolo usa uma linguagem que nós conhecemos da experiência. Versículos 5 a 7. Vamos aqui no versículo 5 a 7. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, Cristo estava na cruz, quem estava lá? Quem estava lá na cruz? Todos nós estávamos na cruz. Nossos antepassados e os que virão estavam lá na cruz, na perspectiva de Deus. Deus é Deus, consegue fazer isso, né? Foi um mecanismo que ele fez com que, na abundância de pecados que eram, né, comemorados diariamente no Antigo Pacto, eram sombras da realidade. Quando a realidade chegou, Cristo, aí o que ocorreu?
ele vem de fato para expiar o pecado, para cancelar o pecado, para satisfazer a justiça da lei, né, que diz que o salário do pecado é a morte. Então o Filho de Deus teve que morrer. Porque nós pecamos, ele teve de morrer. Não morreu pelos seus próprios pecados, ele morreu pelos meus, pelos nossos pecados. É bem diferente, tá? Como nós vimos no capítulo anterior. Que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Tá? E aí diz, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ora, se nós fomos plantados com Cristo, estávamos na cruz, daí para frente, meu amigo, não tem jeito mais de descolar. A gente vai para a sepultura com ele, vai para o sepulcro com ele, e também a gente ressurge com ele. É algo que é uma cola, tá? Nós na cruz, nós na sepultura e nós ressurgindo. Tá? Então é o que o apóstolo está deduzindo, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também, consequentemente, o seremos na semelhança. Também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, se ocorreu nossa união com Cristo, e ela não ocorreu por acaso, ela ocorreu porque os que dantes conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, que ele vai dizer lá no capítulo número 8. Então, esse é um processo que não aconteceu assim, por um acidente, isso aí de percurso, não. Tudo foi projetado e programado antes da fundação do mundo. Tá? Dentro do conselho da Trindade, isso já estava determinado que acontecesse. E a nossa união com ele também. Né? Os que vão se beneficiar disso, os que se beneficiaram, todos eles estavam dentro do programa de Deus. A esses Deus predestinou para que se usufruíssem desse benefício. Daí Cristo morre suficientemente, olha o termo que eu vou usar, por todos os homens, porém eficientemente só por aqueles por quem ele morreu, que é, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus não veio para salvar todo mundo, Jesus veio para salvar o seu povo, aqueles que Deus entregou a ele, conforme diz em João 10. Né? Ou melhor, é João 17. Aqueles que me deste. Então é por esses que Jesus vem e morre. Essa é uma realidade tremenda. E a gente aprendeu isso em Isaías, né? Ele levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. Por quê? Qual é a implicação lógica aí? Se Jesus morresse por todos os seres humanos, todos seriam salvos. Ela é suficiente, a morte de Cristo é suficiente para salvar todos os seres humanos? Ela é suficiente, mas ela não se torna eficiente, ou seja, nem todos os seres humanos vão usufruir desse benefício, porque ele morreu por pessoas específicas. E graças a Deus que eu e você estávamos nessa lista. Não é? Nessa lista. Isso aí, então quando a gente começa a estudar isso, a gente vai fortalecendo a nossa fibra e vai cortando os vínculos com essa falta de conhecimento que induz a um comportamento totalmente atípico da nossa identidade nova em Cristo. Mas isso vai fortalecendo a nossa visão. Né? E ele prossegue dizendo, sabendo isto, olha o verbo sabendo aqui, está sempre aqui, né? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então ele plantado na semelhança da sua morte, é a mesma coisa de que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Se ele foi crucificado, é interessante, vamos lá, versículo 6, só uma palhinha aqui, só dar uma observaçãozinha rápida aqui. Aqui você vai ver que nós temos aqui o nosso, foi crucificado juntamente, né?
Sinetal Rothe, foi crucificado com, e o verbo no aoristo. Claro que tem que ser. Por quê? Porque aconteceu uma única vez. Essa crucificação aconteceu uma única vez, não é repetitiva. É pontilhar. Ali, aconteceu naquele ponto da história. E nesse ponto da história não há mais repetitividade na ação. Tá? Isso é fundamental para a gente entender. Então, o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Vem uma expressão. O que é corpo do pecado? E aqui o termo é seja desfeito, mas em que sentido? Vamos ver aqui a coisa flutuante do Logos, Bible Software aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Causar alguma coisa que deixe, que ela cesse de acontecer, dar um fim, dar uma parada, né? Por a stop to, dar uma cessar definitivamente. O que isso está indicando aqui? O que é o corpo do pecado? O corpo do pecado é que no domínio, no reino do pecado, né, o corpo daquele que está servindo ao pecado, antes, está ali, antes, período, está em Adão ainda, tá? Antes desse ato de identificação com Cristo na cruz, ele é um serviçal do pecado. Daí o corpo dele é simplesmente um instrumento para que o pecado faça dele o que ele quer. E ele simplesmente é um escravo que tem de cumprir a vontade do seu Senhor, que é o pecado. Quando Cristo morre e nós morremos com ele, é exatamente com o objetivo de que o nosso corpo já não seja mais um corpo submisso e entregue ao domínio do pecado. Ou seja, nós estávamos lá na casa do pecado, servindo a ele como escravo, tá? Até que um dia nós morremos. Pronto. Aí morreu, o que o pecado tem que fazer? Vai dizer, ele é o Senhor da casa. Morreu agora, vamos sepultar esse indivíduo aí, vamos sumir com ele daqui. Agora não tem mais como falar nada com ele, não tem que fazer mais nada com ele, ele não pode fazer mais nada para mim, está morto. O que acontece? Acabou. A morte identifica o quê? Esse momento em que cessa toda a relação com esse Senhor antigo. Entendeu, Lídia? Então, é o sepultamento, né? Tem o ofício fúnebre e acabou a relação. Tá? De repente, o pecado não sabe, alguém vai por conta de um ato misterioso e faz de novo essa pessoa que morreu ressurgir. E a sequestra para uma outra casa, para um outro lugar, para um outro reino, onde ele vai agora prestar uma nova lealdade. E o pecado não tem mais relação com ele, porque na visão do pecado, aquele sujeito acabou, morreu. Ele não tem mais como ter nenhum relacionamento com ele e não pode mais ter aquele como seu servo. Aí o corpo do pecado, tá, cessou, acabou. E agora vai passar a ter um novo dono, que esse corpo ressurge, tá, e vai ter um novo dono. É exatamente isso que a morte de Cristo proporciona. Então vai viver numa nova casa, sobre novas regras, sobre novas normas, tá? E aquele passado é coisa do passado. Ele saiu da rocinha e foi morar num lugar mais tranquilo, né? Um lugar mais de paz. Né? Ou seja, o apóstolo Paulo chega a fazer uma expressão, usar uma expressão que eu gosto muito, e nos tirou do domínio do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tá? Então é uma mudança de domínio. Deu para entender? Aí a questão dessa expressão. Tá? Então vamos nós aqui. Vamos usar aqui ok. Então o corpo do pecado ele deixa de ser. Inclusive tem uma versão a versão English Standard Version, que vai dizer aqui que o corpo do pecado possa ser levado, no caso aqui, trazido a nada. Né? Ou seja, já falei matemática, né? O limite aí quando o velho homem tende à morte, quando ele dá o seu último suspiro, é zero.
A partir daí não tem mais nenhuma relação. Essa relação foi reduzida a nada. Tá? Mais ou menos aí. Você pegou, né? Estudou cálculo? Tá, vamos nós. Vamos nós. E ele diz assim, ó, para que o corpo do pecado seja desfeito, agora você vai entender isso com maior clareza, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, saímos de uma casa e fomos para outra, saímos de um reino e agora fomos transportados para outro. Está claro até aí? Entender um texto desse com clareza, vocês são bastante inteligentes, acompanhem. Próxima pergunta. Para quem o apóstolo mandou que vivêssemos como devemos viver, e a quem foi o nosso exemplo para que não sirvamos mais ao pecado? Aí olha só, todas as implicações. Então, primeiro, a morte serviu para que o corpo do pecado tenda a zero, tá? O domínio do pecado sobre o nosso corpo seja limite zero. Tá? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versos até o 10. Aquele que está morto está justificado do pecado. O que quer dizer com isso? Olha, se o salário do pecado era a morte, alguém tem que morrer. O pecador peca, ele tem que morrer. A morte de Cristo é a morte do pecador. É a nossa morte. Não falando do pecador, foi um negócio abstrato, né? Minha morte, a sua morte. Tá? Isso, né? Porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Está justificado do pecado. Então, se nós tínhamos uma penalidade que tinha que ser cumprida, e Jesus cumpriu, então o pecado não tem mais nada que fazer cobrança na nossa porta. Tá? Acabou. Ele não tem. O preço que nós tínhamos que ter pagado para ele, pago a ele, era a morte. Como nós morremos, então já estamos justificados do pecado. Olha, nossa dívida está quente. Nós não temos mais nenhuma dívida e nenhuma pendência. Isso acontece, essa transação acontece na morte de Cristo. Tá? Ora, Paulo vai raciocinar, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Por quê? A cola. Se estamos unidos na vida, na morte, no sepultamento e na ressurreição, então não tem jeito. Tudo que aconteceu com Cristo, acontece comigo, aconteceu com você, aconteceu com todos nós. Tá? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Tá? Porque Cristo está vivendo, então nós temos certeza que o processo que levou à morte, sepultamento e a volta à vida é também algo que aconteceu conosco. Tá? E diz aqui o texto, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, então olha, Cristo agora levanta dos mortos, uma única vez. Tá? Ressuscitado aqui uma única vez, já não morre. Tá? Então daí para frente não tem mais jeito de Cristo morrer, só morreu uma única vez, não vai ficar morrendo ato contínuo, tá? É uma única vez. Por isso a incoerência desse negócio de querer matar o velho homem. Primeiro que é uma coisa impossível para qualquer filho de Adão, tá? Querer matar o velho homem, sepultar o velho homem. Só Deus pode fazer isso. E fez através de um processo milagroso e poderosíssimo, que foi aquele desencadeado pela nossa identificação com o seu filho na cruz do Calvário. É algo tão estupendo que envolveu um grande poder de Deus para isso acontecer. Do contrário, não tem jeito. Aí a lei se tornava coadjuvante do pecado para levar à escravidão e à morte. Então não tem como alguém chegar, eu vou matar o meu velho homem a partir de hoje. Isso é uma coisa incoerente. São as incoerências da linguagem que ferem o que o apóstolo ensina. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Por quê?
Porque ele morreu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma única vez. Foi sepultado, 3 dias, ressuscitou. Daí para frente, né, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ou seja, ele não é mais passível de morrer. Está pegando, Sérgio? Está claro até aí? Tá. Pois quanto a ter morrido, de uma vez, pode até acrescentar, por todas morreu para o pecado. Tá? Por quê? Porque ele pagou o preço que o pecado exigia de todo pecador. A lei exigia do pecador a morte. Tá? Então, ele morreu para que eu não morresse literalmente. Mas, quando ele morreu, para Deus, eu morri. Então, pagou a dívida que o pecado tinha, né? A cédula que era contra nós, né? Então, foi paga ali na cruz. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, aí sim, vive para Deus. Ou seja, a partir do momento que Deus realiza aquele grande milagre de trazê-lo novamente à vida, tá? E ele é assunto aos céus, as regiões celestiais, eles retoma aquela glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Tá? E é nesse momento que daí para frente ele vai viver na presença de Deus, e é o próprio Deus, é claro, né? Numa relação eterna que não tem mais descontinuidade, como aquela que aconteceu no momento em que Jesus veio ao mundo, pagou o preço dos nossos pecados e morreu. Né? A ressurreição, a ascensão, glorificação é algo que aconteceu com Cristo, e daí para frente ele vive para Deus, e não tem mais como o pecado fazer nenhuma cobrança. Mandar a Bill lá para o céu, lá, faltou uma dívida aí, né? Acabou, não tem mais condição. Quanto a viver, vive para Deus. Bem, gente, depois que a gente entende isso, o que o apóstolo Paulo vai então dizer para nós? É a próxima pergunta. Aí vocês entenderam até aí? Paulo está dizendo, vocês entenderam até aí? De que maneira o apóstolo Paulo mandou que considerássemos a nós mesmos? E, pelo contrário, como devemos nos considerar, tá? E o que não deve reinar em nós. Aí vem os versículos 11 e 12, em que o apóstolo Paulo diz, assim também, tudo isso aconteceu com Cristo. Paulo quer dizer, isso aconteceu com você. Então, assim também, olha o verbo aqui, considerai-vos como mortos para o pecado. Tá? Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Tá? Cristo, morto para o pecado, vivo para Deus. Nós, mortos para o pecado, vivos para Deus. O que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Então, Paulo, bota isso na cabeça. Você morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo, você ressuscitou com Cristo, Cristo ascendeu aos céus, aos lugares celestiais, está à destra de Deus, você ascendeu com ele, coloca isso na sua cabeça. Encerrou a nossa relação com a vida passada, com o pecado, com o seu reino, com o seu domínio. E aí, a partir daí, nós vamos começar o quê? A ver mais implicações práticas desse grande evento que aconteceu na nossa vida. A nossa identificação com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento, na sua sepultura ali, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão aos lugares celestiais. Tá? Ele diz então, considerai-vos, as sequências, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso acontece por causa da nossa união com Cristo. Tá? Nós estamos unidos com Cristo. Primeiro implicando, vai a sequência de implicações. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, tá? Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Quem comete pecado é escravo do pecado. Agora, nós fomos libertos pela morte de Cristo, pelo sepultamento com Ele, pela ressurreição. Agora nós, quando o pecado reivindica alguma coisa, porque quando nós somos ressurretos com Cristo, isso tudo ocorre no nível do nosso espírito. Entretanto, nosso corpo físico, ele ainda tem as sequelas da queda em Adão. Aí que está a diferença. Qual é a diferença agora?
Agora nós temos condição de, ele reivindica alguma coisa que é do reino do pecado, nós temos a condição de dizer para ele não. E temos o dever de dizer não para os reclamos dele. Todos os impulsos e concupiscências que tinham antes, os impulsos surgem, mas nós podemos, devemos e temos agora a capacidade para dizer não, porque não somos mais escravos. Tá? É a vida do cachaceiro, por exemplo, né? Ele bebe porque é líquido, né? Vou dizer o outro lá, o presidente, né? Bebe porque é líquido. Se fosse sólido, ele comê-lo-ia, né? Então é o quê? É o sujeito que bebe, porque ele é escravo da bebida. Eu já vi pessoas que eram escravas da bebida. O dia que Deus entra na vida desse sujeito, aí essa escravidão acaba. Meu avô, por exemplo, ele bebia, chegava no final de semana, pronto, acabou. Era direto, fazia a feira, às vezes nem levava a bolsa para casa. O velhinho nem levava a bolsa para casa, mandava alguém e pediu para levar o cavaquinho dele lá, levava, entrava no bar, aí bebia e só voltava domingo à noite. Era essa a sequência dele. Até que um dia nós pedimos oração por ele num congresso, né? E naquele dia o Senhor fez uma obra na vida do meu avô. O libertou. Pronto, acabou a escravidão à bebida. Ele agora ia para a feira, voltava para casa. Se ficasse com os amigos ali no final de semana, bebida, não mais. Foi uma libertação. Tá? Então é exatamente isso. É ali que acontece a identificação com Cristo na morte. Então os efeitos dessa escravidão acabam. Ele agora podia dizer, todo mundo está ali na rodinha e tal, eu pego... Não bebo não. Né? Ele passa a ter domínio próprio. Né? É fruto do Espírito. Isso é tema que nós vamos estudar depois com mais detalhes. Tá ok? Então, não reine, portanto, olha aí o pecado personificado, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Há uma... O que é concupiscência? Aqui, epifemia é todo desejo contrário à vontade revelada de Deus. Então, todo desejo que aponta na direção contrária da vontade de Deus é concupiscência, é aquilo que está apontando para algo que Deus não quer que seja feito. Tá? Quando nós fomos criados com potencialidades no nosso corpo físico para poder viver nesse mundo. Deus nos deu a inclinação, o instinto para bebermos água, para comermos, deu-nos o instinto sexual, tudo isso veio das mãos de Deus, o instinto de aquisição, o instinto de domínio, tudo isso. O pecado, quando Adão peca, há uma desestruturação em toda a nossa natureza, e esses instintos já não funcionam mais como vieram das mãos do Criador, próprios para viver na criação, no ambiente da criação. Eles ficam todos deturpados. Né? Daí, então, vem essa escravidão ao pecado, que a gente não deseja, não tem condição de dizer não. A redenção é exatamente para reverter isso no primeiro nível do nosso espírito e nos dar a condição de ter controle sobre esses instintos, descontinuar aquilo que eles faziam automaticamente, porque era uma escravidão ao pecado. Está dando para entender? Então, obedecer à concupiscência hoje é algo que o apóstolo Paulo está dizendo, é incoerente com a nossa posição em Cristo Jesus. Tá? Nós somos os únicos, tá? Que temos capacidade para dizer não ao pecado. Tá? Então, somos pecadores, mas temos condição para dizer não. A santificação é exatamente esse processo em que você vai cada vez mais descontinuando o que é característico do velho homem e revestindo das novas características do novo homem. Tá? A lei da nova casa, né? A lei da velha casa fica para trás e a gente vai passar a viver na lei da nova casa, do novo reinado. Okay? Então é o que o apóstolo diz, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas, o que deve ser feito? Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Deus deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então isso aí, o mundo é uma sepultura, tá? Onde temos os mortos no pecado, mortos em delitos e pecados. Né? Então
somos os mortos andantes aí ao nosso redor. Nós somos os vivos dentre os mortos. Para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós sim temos a vida. Quem está em Adão tem a morte, porque vive no reinado da morte, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como o apóstolo diz na Epístola aos Efésios. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ao sairmos desse domínio, quem é que opera em nós agora? O Espírito Santo de Deus, poderoso para nos dar capacidade de dominar a nossa natureza, e nós dizemos não para aquilo que invariavelmente os que estão no domínio de Adão e do pecado dizem sempre sim para o seu Senhor, que é o pecado. Tá? Não apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros, os membros do nosso corpo, como instrumentos de justiça. Quando um pecador oferece o seu corpo para ser instrumento do pecado, é porque ele está sob o domínio do pecado. E nós temos que fazer agora com o nosso corpo, fazer o quê? Paulo vai dizer isso lá no capítulo 12, né? Apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. E isso aqui é algo que o apóstolo Paulo diz que nós vamos fazer o que? Agora, instrumentos não de injustiça, mas de justiça. Por quê? Paulo sempre dá isso. Se, então, e qual a razão? Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aí, morreu, acabou o domínio. Ele não tem mais como dominar. Vai dominar o morto? Né? Morto é inerte, morto não reage, morto está totalmente morto. A palavra morto é exatamente isso, cessou a vida. Não tem mais relação. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí vem um parêntese dentro do parêntese. Bem, qual é a conclusão que vai chegar? É a próxima pergunta. Então, por que não estar debaixo da lei? O que quer dizer que nós não estamos debaixo da lei? O que significa essa expressão? Não estar debaixo da lei no sentido de que nós não estamos tendo a lei como sendo a motivação para nós fazermos isso aqui, apresentarmos o nosso corpo a Deus e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A lei não tinha capacidade de fazer isso, de realizar o que ela sabiamente apontava. Os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. A lei é santa, a lei é espiritual, né? Mas quando ela diz isso para o pecador pode ter raio, trovão, né? A lei veio, né, com raios, trovões, o pessoal lá no pé do monte, tremendo, com medo, mas logo em seguida está fazendo bezerro de ouro lá para poder pecar, e o trovão lá em cima e o pecado embaixo. É o reino do pecado. Tá? Dizer isso para o pecador, não faça isso, não faça aquilo, é ideal. A lei tem um propósito santo, mas ela não tem o quê? A capacidade, o poder de habilitar o pecador para fazer aquilo. Circuncidai o prepúcio do vosso coração. Mas como é que nós vamos fazer isso? Agora pega Salmo 119, que foi lido nessa madrugada no trecho. Pega Salmo 119. Vivifica-me, Senhor. Me faça obedecer os seus mandamentos. É um anseio dos santos no Antigo Testamento que perceberam que tinha alguma coisa a mais para vir. Que os profetas profetizaram: e porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus mandamentos. Isso vem através da vinda de Cristo. Percebe? Então a lei, ela aponta para essa realidade, mas ela não foi dada, o limite dela e a função dela não era para isso, para realizar isso. Tá? Ela mostra tudo bonitinho: olha, tem que ser assim, 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 faça isso e você vai viver. O sujeito está com a morte na alma, né? Então não tem condição de fazer. Só o amor que Só o amor que dá o cara a condição de fazer. E isso só vem através da graça de Deus. Aqui, então, a graça quando a graça é contrastada com a lei, é que é esse poder de Deus para a salvação todo aquele que crê. Tá? Então, quem nos dá acesso a essa graça, o apóstolo Paulo diz, mediante a fé temos acesso a essa graça. E essa graça é exatamente o poder para entrar nesse pecador morto e torná-lo vivo para Deus. O nosso espírito passou por esse processo, tudo por conta da nossa identificação com Cristo, na sua morte
no seu sepultamento e na sua ressurreição. Agora sim, nós temos a capacidade, a habilitação para dizer não ao pecado, e não somente o aspecto negativo, mas o aspecto positivo, produzir frutos para Deus, frutos de justiça. Sermos esse novo homem com essas novas qualidades, essas novas características. Está dando para entender? Essa lição é muito bonita. E a próxima pergunta. Aí, quem chega aqui, se nós não estamos debaixo da lei, o do pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo então degradou a lei. Não. É aí que ele vai mostrar que o raciocínio está errado. E a próxima pergunta. Já respondemos aqui. Segundo o apóstolo Paulo disse, a quem não devemos apresentar os nossos membros, e a quem e para que devemos apresentar os nossos membros? Já respondemos a sexta pergunta, então. O que o apóstolo disse que não terá mais domínio sobre nós, também já respondemos, e o que não devemos fazer e o que não devemos usar como forma de pretexto para pecar é o que vem aqui no próximo texto, versículo 15. Pois que, então, nós não estamos debaixo da lei, então estamos debaixo da graça. Porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Aí que o apóstolo Paulo diz, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Vem a mesma expressão lá, né? De modo nenhum, Deus o proíba. Que isso? Que conclusão é essa? De modo nenhum. Aí Paulo vai dar mais outros aspectos aqui. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É agora que entra a questão que Agostinho dizia, posse peccare e posse não peccare. Era o estado de Adão, com a capacidade para pecar e capacidade para não pecar. Depois da queda, o homem passa a ser não posse não peccare, ou seja, incapaz de não pecar. Na redenção, ele volta a ser o quê? Aquilo que Adão era. Posse peccare, com capacidade para pecar, e posse não peccare, com capacidade para não pecar. Tá? E aí vem a questão, isso aí que chamava Agostinho do livre-arbítrio. Essa capacidade. Só quem tem isso é o redimido. O redimido é que pode dizer que eu peco ou não. Ele tem essa capacidade. Adão podia comer o fruto ou não. Ele tinha essa capacidade. E nós recobramos isso na redenção. Quando nós formos, a nossa redenção se completar, o nosso corpo, que é o último desse processo, for transformado para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus, libertos finalmente de toda a temporalidade, de todas as máculas, de tudo quanto é dessa esfera agora de homem caído, aí nós seremos não posse peccare, ou seja, incapazes de pecar. Tá? Deu para entender? Então, dividiu bem aí as 4 fases, Isso é importante. Agostinho deu essas expressões latinas que guardam muito, depois eu escrevo para vocês memorizarem. Então, hoje nós somos posse peccare e posse não peccare, Capacidade para pecar e capacidade para não pecar. Tá? E aí, então, se você oferecer os seus membros como servos do pecado, pode o crente oferecer os seus membros, ele tem esse potencial para oferecer os seus membros ao pecado para pecar? Sim, ele tem essa capacidade. Só que por conta daquilo que Deus fez, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos inimigos e Ele morreu por nós. Agora, depois nós somos libertos, estamos na casa dele, vamos voltar lá para a casa do pecado? Ô, seu pecado, me admite aí de novo aí. Ué, você não morreu? Como é que você viveu aqui? Passou uma coisa importante, eu ressuscitei, mas eu resolvi voltar aqui porque eu quero fazer um pouquinho, obedecer aí as suas ordens aí. Está vendo? O Paulo está dizendo que isso é uma coisa incoerente. Você está no novo reino, no novo domínio, e agora vai fazer uma voltinha lá no passado, agora volta lá para aquela escravidão do pecado. Qual é a consequência disso? Ao fazer essa opção, pode gerar a morte. Tá? É isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Ou sois servos daquele a quem obedeceis. Então, aquele que você escolher para obedecer, sois servos daquele. Ou do pecado para a morte,
ou da obediência para a justiça, e por conseguinte, para a vida. Tá? Aí, vamos aqui à próxima pergunta, que aí vai pegar o texto de um modo geral. O que o apóstolo pediu aos crentes romanos que fizessem como faziam antes de serem crentes, e o que eles faziam que era o contrário. Mas vamos lá, versículo 17 ao versículo 20. Versículo 17 ao versículo 20. Mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, você está lembrando, a casa antiga e a casa nova, tá? Tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina, de ensinamento a que fostes entregues. Ou seja, vocês decidiram agora andar em coerência com a nova identidade, andar segundo as regras da nova firma, da nova casa. Tá? Graças a Deus que vocês fizeram essa opção. Que agora quem está em Cristo tem condição de fazer essa opção. Antes não. Era escravo, filho como é que Paulo diz? Filho da ira, né? E não tinha condição de chegar ao pecado e falava, tem que obedecer. Agora não. Né? Agora não. Então, a gente tem condição de dizer não. E isso nós fizemos. Agora nós temos condição de fazer sim, tudo aquilo. Circuncidar o prepúcio do vosso coração. Ora, essa circuncisão já aconteceu dentro do nosso coração. Nós de fato agora somos judeus no nosso interior, de fato, de verdade. E agora vamos nos identificar o quê? Com a regra da nova casa. Isso nós temos que fazer com o nosso coração aberto e agradecido, porque participamos desse grande projeto. Imagine quem está fora desse projeto. Eternamente tem consequências eternas, tanto estar dentro como estar fora. Tá? Então o evangelismo entra aí. Quem está fora e que é de dentro, a gente tem que ir lá fora buscar. É o evangelismo. Tá? Então vocês observam que as implicações de doutrina da eleição, da predestinação, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam por aí. As que falam assim não entendem absolutamente nada que a Escritura ensinou. Dando para entender? Ao contrário, por que você evangeliza? Uma certa vez perguntou o R.C. Sproul, né, que é um dos grandes teólogos reformados, né, da atualidade. Eu estive na igreja dele lá na Flórida. Né? Por que ele estava no seminário e perguntou, mas então, se a gente é eleito, por que evangelizar? Aí o professor dele perguntou, quem mandou evangelizar? Mas Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você quer uma razão maior do que essa? Quem mandou evangelizar? Foi ele, não mandou salvar, ele mandou evangelizar. Ele mandou pregar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então você não sabe. Você sabe quem são os eleitos? Quem são os escolhidos? Não. O evangelho é exatamente por isso. Você vai pregar. Quem vai fazer a chamada eficaz é o Espírito Santo. Então você também não se espante que alguém ouça as suas palavras e não acredite nelas. Porque aqueles a quem Deus der graça para entender e aceitar, esses são os escolhidos. Tá? Então o nosso objetivo, nossa proposta, nossa meta é pregar. Aí ele, puxa, boa resposta. Né? Quem mandou pregar? Foi Jesus. E eu tenho que simplesmente me dar por agradecido de estar sendo comissionado para ele para fazer esse grande trabalho, introduzir alguém na eternidade, nesse projeto que nós já estamos da identificação com Cristo. Vou falar isso várias vezes. Na sua, vamos lá, juntos, sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e mais ainda, a ascensão aos lugares celestiais. Então isso é um processo que aconteceu conosco, e aí o apóstolo Paulo vai dando as consequências aqui. E libertados do pecado, saiu da casa do pecado, fostes feito agora o quê? Servos da justiça. A palavra aqui é doulos, né? Escravos da justiça. Agora a escravidão não é a escravidão do pecado, nós agora somos escravos da justiça. Olha a força da palavra aqui, no original grego, versículo 18. Vamos lá. Aqui, 18. Aqui, ó. É do lothete. E o verso não é oristo, tá? Essa escravidão aconteceu uma única vez. E agora, a partir nós fomos tornados escravos, tá? Tedikaiosine, da justiça. Então agora é escravo da justiça, não escravo do pecado. É outro domínio onde nós estamos agora.
o Paulo vai dando a ciência daquilo que aconteceu conosco. Sem você estudar isso, você não sabe o que aconteceu com você. Por que você é crente? Hoje você tem uma outra forma de dizer por que você é crente. Né? Que aconteceu um projeto de Deus na eternidade, que Deus me contemplou, saberia que eu estaria no rol de pecadores, na massa de pecadores, e fixou os olhos em mim, me amou, me chamou, me escolheu, antes mesmo de eu existir. Tem mais, deu o seu filho para morrer por mim. Eu deveria morrer, mas Jesus morreu por mim. E Deus, de um modo misterioso, aceitou a morte de Jesus, o seu sepultamento, a sua ressurreição, como se fosse a minha própria morte, o meu sepultamento e a minha ressurreição. E agora eu vivo em novidade de vida, e Ele me deu como penhor o seu Espírito Santo. Sabe o que é o Espírito Santo? Aquele que pairava sobre as águas no princípio, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Não é? Deus Pai diz, o verbo é a forma da verbalização, né? No princípio era o verbo, era a palavra, e o executivo, o verbo, né, falou, haja luz, o executivo, não, realiza a ação. Então Deus disse, haja salvação do pastor Fabiano Ferreira. Eu não era pastor, de Fabiano Ferreira. Aquele dia é um dia que não tem condição, auristicamente salvo, de uma vez por todas. É isso aí que aconteceu. E agora nós estamos também, que agora nos tornamos escravos da justiça. Olha o outro tipo de escravidão. Escravo da justiça. Para analisar isso, as implicações disso. Depois você me diz. Logo mais você pode dizer. Tempo que tiver para você falar, logo mais você fala. Fostes feitos, está vendo aqui? Servos da justiça. O apóstolo vai, né, usando termos, obviamente, bem antropomórficos aqui, para poder as pessoas entenderem, e falo isso, e falo como homem, tá? Pela fraqueza da vossa carne, ou seja, a limitação que você tem como homem de entender isso, então eu tenho que usar termos dessa experiência de vocês, para vocês entenderem. Né? Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem, o que tinha dentro da casa do pecado? Era imundícia e maldade com o objetivo de produzir maldade. Né? Para a maldade. Agora, escravo da justiça, assim agora. Né? Ora, depois disso que aconteceu, a morte, sepultamento e ressurreição, para uma novidade de vida, apresentai agora os vossos membros para servirem qual domínio? Para servirem à justiça. Propósito para a santificação. Então, lá no reino do pecado, o que existe dentro do reino do pecado? É o serviço à imundícia e à maldade, capítulo 1 ilustrou bem isso, né? A imundícia e a maldade, capítulo 2 também falou do judeu a mesma coisa, né? Para a maldade, o objetivo é chegar à maldade, a gente poderia até chegar aqui e tirar uma outra conclusão, para a morte, né? E o apóstolo diz agora, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça. Quando ele diz apresentai, porque agora nós temos a capacidade de fazer isso. Antes não. Antes éramos escravos, estávamos no domínio do pecado. Então, para servir à justiça, propósito, para a santificação. Ok? Verso 20. Está dando para entender, Lídia? Claro, aí. Lídia, acompanhando bem? Eu queria ter tido uma explicação boa assim. O Adriano também queria. Alguém sentasse com ele e explicasse direitinho assim. Ele levou 11 anos ralando em cima desse texto, coitado. Né? Mas coitado não, foi o trabalho que ele gostou de fazer. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Claro que dentro do reinado do pecado, dentro da casa do pecado, justiça é pecado. Falar em justiça é pecado. Entendeu o trocadilho que eu falei? Né? É a regra lá, a regra lá é exatamente a maldade para maldade, imundícia para imundícia. Se você falar, isso aqui é coisa alienígena aqui, coisa estranha aqui. Né? Respeito, isso aqui não existe. Nada que está vinculado à justiça aqui, não cobiçar, isso aqui não, aqui a regra é outra, aqui é o contrário. Né? Aqui é o antônimo de tudo isso, é a cobiça, é o desrespeito, a tirania, o despotismo, é tudo aqui. O reino do pecado é exatamente isso. Paulo vem dizendo aqui, porque quando eres, no passado, tá? Antes daquele ponto de virada, a data de morte do velho homem
é a data de nascimento, idêntica à data de nascimento do novo homem. Tá? É um evento, tá, que acontece, do lado vira a moeda, de um lado, agora vira para o outro lado. A coroa. E diz aqui, quando eres servos do pecado, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Por quê? Porque a regra lá dentro da casa é só pecado mesmo. Então você não tem nem se preocupar em fazer nada de injustiça, porque ali a regra é o pecado. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Dá uma olhadinha para trás aí, Romanos. As coisas que vocês faziam antes, no tempo dos ídolos, na promiscuidade, e hoje vocês olham com essa mente nova, com essa mente de Cristo, e olham para trás, que chiqueirão em que vocês viviam, né? Que chiqueirão era o lugar onde vocês viviam. Agora vocês estão numa casa limpa, casa, né, com tudo cheirosinho, bonitinho, bom cheiro de Cristo, na nova casa, né? Casa desinfetada, casa totalmente, né, bem pintada, direitinho. Antes não, era sujeira para todo lado. Era o que o apóstolo Paulo está mais ou menos dizendo, né? Um ambiente e o outro. Casa limpa, novinha, né? Agora o outro era casa suja, porcalhada, chão sujo, né, Sara? Imagina aí, né? Então a diferença é exatamente isso. E você, poxa, eu morava naquele chiqueiro. Que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é, conforme diz, injustiça, imundícia, vai levar à morte. Tá? Morte. Quem morre nesse domínio do pecado tem a segunda morte. Já está vivendo na morte. E se morrer nessa morte, tem a morte eterna. Separação eterna de Deus. Tá? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo. Gente, isso aí para nós traz o quê como consequência? A última pergunta. Estou terminando. Eu agradeço a paciência de vocês. A última pergunta. O que o Senhor Deus dará como pagamento do pecado e o que Ele oferece como dom gratuito, de graça? E por meio de quem Ele ofereceu esse dom? Os versículos 21 a 23. Que agora fecham esta gloriosa passagem. E diz, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos, agora, olha outro termo aqui, escravos de Deus. Tá? Quando você se torna servo de Deus, o servo, o termo doulos que é usado aqui, é para mostrar que qual é a relação que existe entre um escravo e o seu senhor. O escravo, ele tem que fazer a vontade do seu senhor. Tá? Ele tem as normas de obediência ao seu senhor. Ele não pode chegar, ele não tem a opção de chegar, eu não vou fazer isso, o seu senhor manda, ele não quer fazer isso. Né? Ele tem que obedecer. Essa é a relação, é o senhor e o escravo. Jesus até nos emancipou, ele disse, vocês não serão mais meus escravos, vocês vão ser meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Tá? Eu não vou chamar vocês mais de escravos, não. Vou chamar vocês de amigos, né? Porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, né? Mas vocês vão ter uma relação comigo diferente. Tá? Se vocês fizerem o que eu mando, vocês vão ser meus amigos. Então ele mudou, aí quebrou essa relação, né? Empregado e patrão, mudou essa relação, é totalmente diferente. Né? Então isso é muito, muito importante. Mas agora, libertados do pecado e feitos, olha aí, vai lá ver o verbo, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Tá? Então o fruto da imundícia para a vergonha e para a morte, agora é fruto da justiça, para a santificação e, por fim, o quê? A vida eterna. Tá? Nós já somos possuidores da vida eterna, mas como alvo final, nós temos esta vida eterna alcançada através da nossa união com Cristo. Tá? Dou-lhes a vida eterna, já recebemos e somos destinados à vida eterna. O que é a vida eterna? É uma vida em eterna comunhão com Deus. O que é a morte eterna? É uma morte que indica uma separação eterna de Deus. Tá? Porque o salário do pecado é a morte.
Então a pessoa trabalha para o pecado e no final, qual é a recompensa que tem? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Você crê e não trabalha e você recebe tudo aquilo que Jesus fez como benefício e o salário é a vida eterna. Poxa, que proposta de uma hora, duas propostas. Você pode apresentar o evangelho aí, ó. São duas propostas. Tá? São duas propostas. Qual que você quer? Tá? Por meio de quem? Tudo, ó, em Cristo, em Cristo, em Cristo, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim a gente termina este capítulo, recapitulando o cenário. Então aqui, Paulo vai responder as respostas. Graça é motivo para pecar? Graça é fonte de antinomianismo? Viver sem lei? Não, graça é o contrário. A justiça da lei se cumpre hoje em nós por conta da graça. Sem ela, ninguém tem condição de fazer a vontade de Deus. Tá? Então, o capítulo 5, ele dá todo esse panorama. O capítulo 8, ele vai retomar isso com mais profundidade, e aprofundar e prosseguir a argumentação. 6 e 7 vão fazer o quê? 6 e 7 vão ser um parênteses, um parêntese composto de 2 capítulos para explicar algumas implicações que alguém poderia tirar ilegitimamente, derivar ilegitimamente do que o apóstolo Paulo estava dizendo. E o capítulo 7 tem uma questão que Lloyd Jones resolveu, um problema que ele resolveu. Van Poitras, no livro Foundations of Contemporary Interpretation, Fundamentos da Interpretação Contemporânea, falou acerca da solução que ele deu ao problema do capítulo 7. Vocês vão ler essa semana e a pergunta é essa. Do versículo 1 ao versículo de número 14, 1 ao 14, quem é o referente? Quem é o referente? Do versículo isso, até o 12, depois do 13 em diante. Do versículo 1 ao 12 e depois do 13 em diante, tá? Quem é o referente aí? É o regenerado ou o não regenerado? Quem está em Adão ou quem está em Cristo? Ou nenhuma das respostas? Nenhum nem outro. Tá? Vocês vão responder isso aí, nós vamos ver isso na próxima aula. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês. E estamos assim encerrados.